Ctrl S, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja todo mundo tranquilo. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro vídeo com conteúdo do canal. No primeiro vídeo eu só me apresentei para vocês. E agora eu estou trazendo aqui o início do conteúdo sobre programação. Hoje eu já adianto que a gente não vai programar nada, tá? Eu estou aqui só para fazer uma explicação teórica sobre tipos de dados. Vou falar sobre números inteiros, números de ponto flutuante, que a gente pode ter o float ou double na linguagem em C. Vou falar sobre caracteres, onde a gente pode ter caracteres isolados e também strings, que são conjunto desses caracteres, E aí a gente pode formar palavras, frases, enfim. E também vou estar falando sobre o tipo lógico, que é quem fala se alguma informação é verdadeira ou falsa. No vídeo anterior que eu me apresentei para vocês, eu tinha dito que ainda ia decidir que dia que eu ia deixar fixo para postar os vídeos aqui. E eu decidi, que vai ser aos domingos, às 18 horas, vou estar fazendo o upload dos vídeos aqui para vocês, tá? Eu acredito que eu consigo um tempo bem tranquilo para poder gravar e editar ao longo da semana e deixar esse conteúdo para vocês, sem apertar a minha agenda e sem deixar vocês sem conteúdo por aqui. Eu já peço para você se inscrever nesse humilde canal, deixar seu like nesse vídeo, deixar seu comentário dizendo o que você achou, o que pode melhorar. Eu quero tentar trazer para vocês facilidade no momento de aprender programação, no momento de aprender estrutura de dados, lógica, enfim. Dito isso, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e bora para a tela do computador que eu vou trazer a explicação de hoje para vocês, tá bom? Sobre tipos de dados, bora lá. Então vamos lá. Estamos aqui com o Journal++ aberto, Nosso queridinho aqui que vai auxiliar a gente a entender alguns conceitos ao longo desses vídeos, tá? E, mais uma vez, reforçando, gente, eu vou estar falando aqui sobre os tipos de dados primitivos, tá? Que são 4 tipos básicos aí da linguagem C. Começando por quem? O mais básico, primeiramente, aqueles que vocês vão ouvir falar logo de início, quando vocês estiverem estudando, que são nada mais, nada menos do que os números inteiros. Então, os números inteiros são aqueles números que não tem vírgula. O que eu posso colocar como exemplo, se tiver difícil de entender? Bom, o número inteiro é aquele que a gente está acostumado a contar, que é 1, 2, 3, sei lá, 27, tá? Mas também entra nessa conta, gente, os números negativos. Afinal de contas, números negativos inteiros também são números inteiros, Então a gente pode colocar aqui menos 10, menos 537 e por aí vai, Esse 537 ficou meio esquisito, mas tudo bem. Então, os números inteiros são aqueles números que não tem vírgula e a gente pode representar através de exemplos aqui dessa forma. Na linguagem C, como é que eu trato os números inteiros? Bom, vocês podem estar vendo aqui na tela que está escrito formato em linguagem C. O que vocês devem estar pensando? O que é esse formato, Pedro? Bom, quando a gente tem lá um printf, um scanf, que é quando a gente vai imprimir alguma coisa na tela, ou quando a gente vai ler alguma coisa que o usuário vai colocar dentro do teclado, a gente constrói a frase lá, bonitinha, ou se não, no caso da leitura, vai colocar somente esse formato que eu vou estar mostrando para vocês. E no caso da impressão na tela, a gente escreve a frase bonitinho, coloca o formato no meio da frase, para depois, quando fecha as aspas, colocar a variável onde está esse caractere, esse número, perdão. E o formato dos inteiros é o %i, tá? Porcentagem i. Então, quando a gente for imprimir alguma coisa na tela que seja um número inteiro, eu vou utilizar esse carinha aqui, tá? Extraoficialmente, tá? Isso aqui não é dado como padrão da linguagem, mas muita gente usa também o %d, que é do tipo double, que eu vou estar apresentando para vocês logo mais, também para ler os inteiros, tá? Eu mesmo aprendi dentro da faculdade a utilizar esse carinha aqui, tá? Funciona? Funciona, tá? Mas oficialmente, quem funciona para o tipo inteiro é esse cara aqui, tá? Que é o %i. Quem que eu posso representar com esse tipo int, que é o tipo inteiro?
Eu posso representar números de menos 32.768 até 32.767. Por que não até 32.768? Porque no meio desse caminho existe o zero. Tá? O zero também está incluso nessa conta, então por isso que não é totalmente simétrico essa continha aí. Mas Pedro, eu sou limitado a usar somente esse limite de números dentro da linguagem C? Não, tá? Você tem outros formatos que a gente chama de long int ou long int também, né? Que vão suportar números muito maiores, tá? Não é o caso onde a gente vai trabalhar esses exemplos aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Desde agora até o final, né, passando por conteúdo de algoritmos 1, 2 e 3, laboratório 1 e 2, laboratório de programação 1 e 2, o int ele vai ser suficiente para aquilo que a gente vai desenvolver, tá? Mas lá embaixo do documento tem uma tabelinha, eu vou mostrar para vocês depois, para vocês estarem consultando também quando vocês forem utilizar e precisarem desses tipos em alguma aplicação, tá? Passando para o próximo, tá? Aqui a gente concluiu os números inteiros, a gente vai passar agora para o próximo tipo, que é o tipo dos números reais. Por que que eu tinha colocado aqui, né, 4 tipos? Se são 3, na verdade, que eu vou estar apresentando, né? Porque o segundo tipo de variável aqui, que são os números reais, ele se subdivide em 2, tá? Então aqui nos meus números reais, que são aqueles números quebrados, que ao contrário dos números inteiros, esses números vão ter vírgula, ou seja, né, eu posso representar aqui π, que é 3,14, né, e lá vai casas decimais. Assim como qualquer outro número quebrado, também inclui seus negativos, né, menos 1,2, menos, sei lá, 349.005, né? Por aí vai, gente. Eu posso representar esses números quebrados através dos números reais, através desses dois formatos que eu vou estar mostrando para vocês. Qual que é a diferença de um formato para o outro? Bom, primeiramente, né, a representação lá na linguagem C, que nem eu falei para vocês, que nem a gente tem aqui o %i para os inteiros. Aqui a gente vai ter outras duas possibilidades de poder representar um número real. A primeira delas, e mais comum, que a gente vai estar utilizando mais, é o float, que apresenta o formato %f, tá? Esse formato, ele tem até 6 dígitos de precisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é preciso até 6 dígitos depois que eu tenho a minha vírgula ali. Então, por exemplo, que nem nesse exemplo aqui que eu tinha mostrado para vocês, né? Esse exemplo aqui, ele se encaixaria dentro de um float tranquilamente, tá? Agora, se eu tivesse, por exemplo, mais casas decimais dentro desse exemplo, aí já seria um pouquinho mais complicado de representar com um float. Eu teria que ter o double, eu teria que colocar esse número dentro de uma variável do tipo double, tá bom? Porque aí ele vai ter mais dígitos de precisão, né? No caso aqui, como a gente está sinalizando, 10 dígitos de precisão. E qual que é o formato desse double? Vocês devem estar me perguntando, né? Que nem eu falei anteriormente, a gente utiliza muitas vezes para representar números inteiros, é o %d, tá? Ele vai ter mais precisão do que o float, muito mais precisão, tá? Partindo para o penúltimo tipo primitivo de dados que eu vou estar apresentando aqui para vocês, nós temos os caracteres. Nós temos dois formatos, tá, possíveis para os caracteres dentro da linguagem C, né? Então, quando é que eu vou utilizar cada um deles? Bom, primeiramente, né, para caracteres isolados, eu vou estar utilizando aqui o formato %c. O que eu quero dizer com caracteres isolados? Quando eu tenho, por exemplo, um A sozinho, né, um ponto de exclamação sozinho, ou até mesmo um número sozinho, que aqui nesse caso, né, apesar
dele ser um número, ele vai estar dentro de uma variável do tipo caractere e ele vai estar sendo tratado como um caractere, tá? O %C, gente, ele vai guardar caracteres isoladamente. Então, esse cara sozinho, esse cara sozinho, esse cara sozinho, mas eu não consigo colocar uma palavra composta dentro de uma variável do tipo char, tá? E aí que entra as strings, tá? As strings, gente, na leitura e na escrita, quando a gente vai ler do teclado, que o usuário vai colocar, ou quando a gente vai colocar na tela um conteúdo de uma variável, eu vou colocar no formato %S. Mas, lá na programação em C, vocês vão ver que tanto a string como o caractere, apesar de terem formatos diferentes na hora de você representar dentro do seu programa, eles são do tipo char, né, que é do tipo caractere. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Vocês devem estar se perguntando. Bom, a gente vai ter, por exemplo, para as strings, a gente vai ter um vetor de caracteres. Mas Pedro, o que é um vetor? Bom, o vetor ele é uma estrutura que vai guardar várias informações agrupadas dentro do mesmo espaço de memória compartilhado em conjunto. Quer dizer, não no mesmo espaço de memória, tá? Isso não é correto de se dizer. Mas, por exemplo, né, enquanto se a gente colocar dentro do nosso programa, né, pegar lá e ir salvando uma variável de cada vez, isso aqui vai para um espaço da memória, isso aqui vai para outro completamente diferente, e esse aqui também, tá? O que acontece dentro do vetor é que esses caras aqui, eles vão estar sempre um do lado do outro juntinhos, tá? Eles vão também estar espalhados na memória, assim como esses caras aqui, mas quando se trata do vetor em si, né, cada um vizinho do outro, esse bloco vai estar junto o tempo todo. Quando eu falo de strings, eu falo de um vetor de caracteres. Então eu tenho aqui 4 espacinhos, cada um desses espacinhos pode guardar um caractere, né? Então, pensando aqui numa palavra de 4 letras, posso falar aqui pato, né? O P vai aqui, o A vai aqui, o T vai aqui e o O vai aqui, né? Eu tenho essa palavra pato armazenada na minha memória. É uma string, mas é um vetor de caracteres. Em algumas linguagens, vocês vão ver diferenciações. Algumas linguagens tratam caracteres isolados única e exclusivamente como char, e eles têm um tipo string separado, tá? Para quando você tem essas strings, tá? Dentro da linguagem C, não. Tudo é char. A diferença é que a string vai ser um vetor de caracteres, e eu vou explicar vetor mais para frente para vocês poderem entender bem essa ideia, só para dar uma introduzida mesmo. E o caractere ele vai estar lá sozinho, isolado, como está aqui nos exemplos, tá? Então, citando aqui, né, esses exemplinhos aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Aqui eu posso salvar, por exemplo, meu nome, né? Pedro, tranquilamente, né? Mas eu também posso colocar espaços em branco no meio disso tudo. O que isso quer dizer? Eu posso escrever 2 palavras em conjunto, por exemplo, né? Uma expressãozinha muito pouco, né? Eu posso escrever aqui tranquilamente. Muito pouco, né? E aí na representação dentro da memória dessa estrutura aqui, eu vou ter um espaço em branco entre essas 2 palavras que eu vou estar colocando ali dentro do meu vetor, tá bom? Então, esses aqui são os exemplos de caracteres que vocês podem utilizar dentro da linguagem C. Partindo para o último, mas não menos importante, tipo de variável, nós temos a variável do tipo lógico. Basicamente, gente, a variável do tipo lógico, ela guia todo o nosso programa. Toda a nossa programação é guiada por esses caras aqui, que é o verdadeiro ou falso, né? True or false, perdão. E mais especificamente 1 ou 0, que é como o computador interpreta essas variáveis, tá?
Então, eles vão ser responsáveis por definir a continuidade de um bloco de código ou não, né, quando a gente vai tratar de estruturas condicionais e estruturas de repetição, que a gente vai ver mais pra frente, não tão distante assim, tá? Logo a gente vai estar trabalhando já com isso. E elas são fundamentais para que o nosso programa possa funcionar, tá? Basicamente, tudo que a gente programa em C é guiado por 0 ou 1 o tempo todo. É que a gente geralmente não enxerga isso porque é uma coisa mais abaixo nível. Mas esses caras aqui do tipo lógico é quem guiam toda a nossa programação, tá? Então, prestem muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Para que vocês possam entender a lógica da programação e ver como é que as coisas funcionam por baixo dos panos quando a gente está programando. Bom, de básico é isso, tá? Mas, caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo, né, que tem a referência do site de onde peguei essa tabelinha aqui, que traz todos os tipos possíveis de variáveis em C, tá? Então aqui a gente tem o char, o int, o float, o double, que eu apresentei para vocês, e aqui também tem unsigned char, signed char, unsigned int, short int, unsigned short, lá. Muitos tipos, né? Basicamente, são variações desses tipos primitivos que eu apresentei aqui para vocês, tá? Ah, Pedro, então quer dizer que todos os tipos se resumem a isso? Não necessariamente, tá, gente? Lá mais pra frente, no conteúdo de laboratório 2, vocês vão ver que existem as structs, ou como a gente chama no Portugal, os registros, né? Que é aí onde a gente vai ter possibilidade de construir os nossos próprios tipos, né? A partir desses tipos primitivos que estão aqui, tá bom? Mas isso é conversa para bem mais pra frente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido, e peço para você se inscrever nesse humilde canal, deixar o seu like se foi útil para você, se você gostou desse tipo de conteúdo, tá? Pode deixar aí nos comentários sua dúvida, sua crítica construtiva, por favor não venha com hate, tá? Porque eu sou muito sentimental, mas qualquer crítica construtiva é muito bem-vinda para que a gente possa ter uma relação melhor aqui e para que vocês possam entender. Eu quero que vocês entendam, né? Quero ser uma alternativa para vocês poderem entender aquilo que vocês precisam aprender no dia a dia de vocês, tá bom? Eu vou deixar esse conteúdinho aqui que eu montei para vocês. Deixa eu só tirar esse vetor daqui que não era a intenção dele aqui. Eu vou deixar ele lá no GitHub para vocês. Vai estar tudo separadinho em pastinhas, tá? E eu vou deixar esse doc com o mesmo nome do título desse vídeo, tá? Para que fique fácil de vocês encontrarem. E aí vai estar lá separadinho por pastas o conteúdo desse vídeo aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu espero vocês na próxima. Deixe seu like, inscreva-se e muito obrigado pela tua atenção se você chegou até aqui, tá? Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.